Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo, que está mais parado do que em movimento de alta. Vamos falar também sobre os biocombustíveis. Vamos falar sobre o mercado do milho, que continua firme mesmo com a colheita basicamente já finalizada. Eu vou comentar sobre o plantio da soja da safra 21-22 e vamos falar também sobre o Brasil, que é o maior produtor de frutas cítricas do mundo. Porém, ter citros de qualidade depende da eficaz proteção fitossanitária no campo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do boi gordo, que está mais parado do que em movimento de alta. Aos poucos, em compasso de espera, espera-se que o valor da arroba se firme nos próximos dias em patamares superiores aos atuais. O gancho da vaca louca foi um prato cheio para o mercado frigorífico e também exportador, menos para o pecuarista, o último ator da cadeia que arca com o peso mais forte dos impactos. E de acordo com a consultoria Safras e Mercado, o compasso de espera em relação às exportações de carne bovina para a China segue gerando apreensão no mercado físico brasileiro do boi gordo. Nesta semana, toda a expectativa dos frigoríficos e dos pecuaristas fica novamente voltada para a resolução do caso vaca louca. Na B3, o mercado segue alternando entre dias de alta e de baixa e desta vez o pregão foi marcado pela leve recuperação dos contratos futuros do boi gordo. O ajuste do vencimento para setembro passou de R$ 299,50 para R$ 301,35. O de outubro foi de R$ 304,20 para R$ 306,05. E o preço da arroba do boi para novembro foi de R$ 313 para R$ 315 reais por arroba. E agora vamos falar sobre os biocombustíveis. Os biocombustíveis líquidos se tornaram uma importante ferramenta para a descarbonização do transporte terrestre e é o setor agropecuário que aporta as matérias-primas fundamentais para industrializar e produzir esses biocombustíveis biológicos mais ecológicos. A produção e o consumo de biocombustíveis líquidos, estabelecidos como uma opção de transição energética limpa, diminuiu de forma significativa em 2020 devido às restrições de mobilidade e à queda da atividade econômica. No entanto, os dados sobre o primeiro semestre de 2021 mostram uma recuperação relevante depois que, entre 2000 e 2019, a produção e o consumo de biocombustíveis líquidos se multiplicou por 11. E de acordo com o Atlas dos Biocombustíveis Líquidos 2020-2021, recentemente publicado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o IICA, em 2020, as matérias-primas mais utilizadas na produção de biodiesel foram os óleos vegetais, entre os quais se destacam a palma, com 32%, soja com 26% e canola com 15%. Os 27% restantes correspondem a outras matérias-primas, como os óleos vegetais usados, gorduras animais e outros óleos vegetais virgens, como o caso de girassol. Igualmente, o milho e a cana-de-açúcar foram as matérias-primas mais utilizadas na produção de bioetanol, com uma participação de 63% para o milho e 30% para a cana-de-açúcar. Assim, o biodiesel é produzido a partir de matérias-primas biológicas para substituir o diesel fóssil e o bioetanol para substituir gasolinas originadas a partir de petróleo. E neste ano, a diminuição das restrições
de mobilidade veicular em comparação com o ano passado permitiram que o consumo de biocombustíveis líquidos no nível agregado decolasse com resultados positivos na União Europeia, Estados Unidos, Indonésia, na Índia e também na Argentina. Dessa maneira, diversos cenários projetam um aumento de consumo mundial da ordem de 5 a 8% ao ano agora em 2021, em comparação com 2020. O crescente consumo de biocombustíveis, ele foi impulsionado pela formulação de políticas públicas que autorizam e, em muitos casos, promovem o seu uso. E agora eu vou comentar sobre o mercado do milho, que continua firme mesmo com a colheita já finalizada. A venda de milho, principalmente lá no Mato Grosso, da safra 2020-2021, foi registrado um avanço de 3,48 pontos percentuais em agosto, ante o mês de julho, sendo o maior dos últimos 2 meses. E com isso, as negociações alcançaram 86,6% da produção. De acordo com o relatório semanal do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, em relação ao preço, houve uma alta de 4,3% ante julho, com valor médio de R$ 73,00 por saca. As negociações perderam força nos últimos dias do mês, pautadas pela queda no preço disponível da saca no estado. Já para a safra 2021-2022, lá no Mato Grosso, ele apresentou um avanço de comercialização de 2 pontos percentuais em agosto ante o mês de julho, totalizando 30,8% da produção estimada já está negociada. E agora eu vou comentar sobre o plantio da safra de soja 2021-2022. A semana foi marcada pelo início do plantio da soja 21-22 no maior estado produtor do Brasil, que é o Mato Grosso, com o final do vazio sanitário. O começo dos trabalhos de campo se dá com preços bastante elevados para os produtores brasileiros, dando boas oportunidades de negócios e com uma demanda dando bons sinais a uma oferta que pode ser a maior da história. Assim, não só a semeadura foi destaque, como uma retomada no ritmo de vendas da oleaginosa, tanto da safra velha quanto da safra nova. Há um ano, no dia 15 de setembro do ano passado, o mercado futuro da soja, que era negociado na Bolsa de Chicago, estava cerca de 30% mais baixo, com o mês de novembro valendo $9,91 por bushel. Isso dá algo em torno de $21,85 por saca, contra o fechamento agora da última sexta-feira, do dia 17, que eram $28,31 por saca, acumulando um ganho de 29,5%. E esta diferença, aliada a um dólar alinhado com o patamar do mesmo período do ano passado, quando estava em R$ 5,28, em 15 de setembro do ano passado. E, impressionantemente, no mesmo valor agora da última sexta-feira. E há prêmios também mais altos do que há um ano. Os indicativos para a soja nos portos do Brasil também são maiores e, consequentemente, mais atrativos para o sojicultor brasileiro. E agora vamos comentar sobre emprego no setor do agronegócio. A evolução no número de pessoas ocupadas no agronegócio no segundo trimestre deste ano evidencia uma recuperação frente à forte diminuição observada no mesmo período do ano passado, quando a pandemia de Covid-19 no país começava a se acelerar com muita força e a causar reduções nos postos de trabalho, no caso do agronegócio. Naquele período, as perdas mais acentuadas no número de ocupações ocorreram no ramo agrícola, seja na agricultura, dentro da porteira ou na agroindústria. Cálculos realizados pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, mostram que de abril a junho deste ano eram 18 milhões de pessoas atuando no agronegócio, contra apenas
16 milhões e 700 mil pessoas no mesmo período do ano passado, ou seja, uma recuperação de quase 8%, o equivalente a 1 milhão e 300 mil pessoas. Frente ao primeiro trimestre deste ano, o avanço no número de ocupados é de 3,6%, ou seja, de 628 mil pessoas. Segundo pesquisadores do CPEA, todos os segmentos apresentaram crescimentos no número de ocupados entre o primeiro e o segundo trimestres deste ano, com destaque para a agropecuária, que cresceu 4,2%, ou basicamente 353 mil pessoas. Na comparação entre os segundos trimestres de 2020 e 2021, o destaque novamente foi para a agropecuária. Teve um crescimento de 12%, ou seja, 940 mil pessoas a mais trabalhando. E com essa recuperação no segundo trimestre de 2021, a participação do agronegócio no mercado de trabalho brasileiro avançou um pouco, sendo de 20,5% contra 20,3% no primeiro trimestre deste ano e 20% de abril a junho do ano passado, conforme os cálculos do CPEA. Os principais aumentos em termos de ocupações foram verificados para trabalhadores com ensino fundamental ou médio. Quanto ao gênero, o aumento relativo das ocupações foi superior para as mulheres. E agora vamos comentar sobre uma possível reversão da China em relação à importação de carne bovina do Brasil. Mesmo após a suspensão imposta pela China devido a 2 casos de encefalopatia espongiforme bovina registrados no Brasil, agora no início do ano, agentes consultados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada do CPEA acreditam numa reversão rápida. De acordo com o CPEA, essa ação ela deve ocorrer pela baixa oferta mundial de proteína e pela consequente dependência do país asiático pela carne bovina. Geralmente, a China tende a intensificar as compras de carne bovina nos últimos meses do ano, tendo em vista o aquecimento na demanda por carne naquele país nas primeiras semanas do ano. E por conta da comemoração do Ano Novo Chinês, destaca o Centro de Estudos que os chineses vão comprar muito. Como apontam dados da SECEX, apesar da restrição do volume de proteína bovina exportada pelo Brasil, segue firme também em setembro. E segundo os números preliminares, até o dia 10, o país havia exportado 86 mil toneladas de carne bovina in natura, inclusive de frango também. O embarque diário registra uma média alta de 12,4 mil toneladas, 80% acima da observada em setembro do ano passado. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o comportamento dos preços dos principais produtos que vão à mesa do consumidor brasileiro. E vamos falar também sobre o Brasil, que é o maior produtor de frutas cítricas, porém, ter citros de qualidade depende da eficaz proteção fitossanitária no campo. Nós voltamos já, é um minuto só. Promoção Dia das Crianças 99,5 FM. A Rádio das Grandes Promoções vai sortear 3 tablets Samsung Galaxy A7. Um para crianças de até 4 anos, outro para crianças de 5 a 8 anos e mais um para crianças de 9 a 12 anos. Fique ligado na sua rádio e saiba como participar. Promoção Dia das Crianças 99,5 FM. 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento: aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM, pode contar. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Estamos te esperando para ficar juntinhos. Isso é maravilhoso!
Todo domingo, 3 da tarde, tem Eliana. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E, na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, Tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Só a melhor rádio tem dicas de alimentação, saúde e bem-estar diariamente. Viver Mais, com a nutricionista Daniela Brito, de segunda a sexta, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento: venha realizar seus implantes dentários no Instituto TW Escola de Implantes. Instituto de Saúde Masculina. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar da colheita de milho que basicamente finalizou. A colheita da segunda safra de milho, 2021, está basicamente na reta final, na maioria do Brasil, em boa parte do Brasil. Segundo o levantamento do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, a temporada ela foi marcada por adversidades climáticas, como falta de chuvas em grande parte do ciclo de produção do cereal e também por geadas, contexto que reduziu com muita força a produtividade. E nesta safra, contudo, infestações de pragas como a cigarrinha do milho, elas acabaram acentuando a queda na produtividade em algumas áreas. Levantamento do Centro de Pesquisas mostra que na região sul, grande parte das lavouras tem apresentado produtividade muito baixa, por volta aí de 50 sacas por hectare. E dessa forma, muitos agricultores consultados pelo CPEA estão com dificuldades para cumprir contratos de entrega do milho. Alguns, inclusive, já acionaram os seguros rurais para tentar amortizar os prejuízos. Na região do Cerrado, o milho de segunda safra tem registrado produtividades médias de 90 sacas por hectare, principalmente lá em Rondonópolis, no Mato Grosso, e de 50 sacas por hectare em Uberaba, Minas Gerais, inferiores às observadas pelo CPEA na temporada anterior. Ressalta-se que na região do Cerrado, a incidência da cigarrinha do milho é muito mais comum. Portanto, produtores conseguiram controlar melhor a praga na comparação com o pessoal da região sul. O uso de defensivos, que tinha como alvos percevejos, também ajudou a controlar a cigarrinha. Ainda assim, o atraso no plantio e as condições climáticas desfavoráveis resultaram em queda na produtividade em boa parte das regiões do Cerrado, por volta aí de 15% a 40%. E agora eu vou conversar com Eliane Cai. A Eliane Cai, ela é farmacêutica, bioquímica e ela é diretora executiva do Sindiveg. E nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo. Nós vamos falar sobre o Brasil, que é o maior produtor de frutas cítricas do mundo, porém, tem que ter, vamos dizer assim, uma eficaz proteção fitossanitária no campo. Doutora Eliane Cai, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso programa para falar de um tema interessantíssimo, que é os cuidados fitossanitários que a gente tem que ter com os citros para continuar sendo o maior do mundo, né? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer tê-la aqui no nosso programa. O prazer é todo nosso, com certeza. Bom, falando um pouquinho sobre o uso de defensivos, né? Todas as culturas
inclusive os citros, necessitam de cuidados, principalmente no combate de pragas e doenças, né? E com os citros não é diferente. E haja vista que o Brasil é o maior produtor de citros do planeta. Se não me falha a memória, de cada 4 copos de suco de laranja produzido no mundo, parece que 2 vieram aqui do Brasil, 2 são produzidos no Brasil. É algo assim, meio grande, né? E a gente sabe que os citros têm um problema sério aí, principalmente de doenças, né? Uma doença aí que quando ela ataca os citros é obrigado aí a, basicamente, acabar com o pomar, né? Isso. O Brasil, de fato, o Brasil está certo. O Brasil é o maior produtor de laranja, especificamente, do mundo, é o maior exportador também. Hoje ele deve representar em torno de 60% a 70% de todo o suco exportado. É verdade. E isso que você está comentando da praga, essa doença que você está mencionando, é o que eles chamam de greening, né? Que é uma doença causada por uma bactéria, mas que tem um inseto como transmissor. E é uma doença muito, muito grave, tanto é que ela dizimou culturas de citros na Flórida, nos Estados Unidos. E no Brasil também existe uma preocupação muito grande com essa doença, e os cuidados envolvem não só o uso de defensivo, mas também um manejo adequado quando é detectada a doença. Bom, é justamente aí que eu quero chegar. O Sindiveg é um importante sindicato da área de defensivos agrícolas. E vocês, inclusive, ministram cursos, dão toda a orientação para o pessoal que trabalha, talvez não só com citros, né? E cursos gratuitos, né? De como manejar, como fazer a coisa bem feita, né? Isso. Até queria mencionar que o Sindiveg está fazendo 80 anos esse ano. Nós estamos comemorando os 80 anos do Sindiveg. Ela é uma associação bastante longeva, né? E um dos pilares estratégicos do sindicato é a divulgação de informações sobre o uso correto e seguro de defensivos. Então, no nosso site, nós temos disponibilizado vários cursos gratuitos, online, focado mais para o produtor rural, mas que qualquer pessoa com interesse na área pode fazer para conhecer melhor. E ele abrange desde o uso correto com os EPIs, que são os equipamentos de proteção, fala sobre tecnologia de aplicação, fala também sobre armazenamento, distribuição. Então, são vários cursos que estão sendo, inclusive, alguns estão até sendo desenvolvidos agora. Então, a ideia é que até o final do ano nós tenhamos 5 módulos completos na nossa plataforma. E o agricultor pode acessar isso de forma gratuita, online, fazer isso no seu ritmo. E nós tivemos uma preocupação bastante grande de fazer o curso com uma linguagem bem simples, para ter uma absorção bastante fácil. E, ao final, existe um teste opcional, mas aquele que fizer o teste e tiver um número de acertos mínimo, ele ganha também um certificado de qualificação. Bom, a gente sabe que, de maneira geral, o nosso produtor, o produtor brasileiro, principalmente o lavorista, e quando eu falo lavorista, eu estou incluindo todo mundo, da soja, do milho, da laranja, do trigo e tal. Ele já tem, assim, uma noção básica, vamos dizer, em relação à aplicação de produtos químicos, né, na lavoura. Ele já tem, assim, uma ideia boa, mas ainda tem muita gente que carece, assim, de um puxão de orelha, né? Eu acho que quando você está falando de grandes propriedades, onde existe uma infraestrutura, uma assistência técnica dirigida, você tem conhecimento técnico e sabe fazer o manejo adequado. A preocupação do Sindiveg sempre foi com os pequenos e médios produtores rurais, que às vezes não têm acesso a esse tipo de informação.
E a ideia de fazer online é justamente para ampliar o número de produtores rurais atingidos pela plataforma. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos 2 anos e que tem trazido um resultado bastante satisfatório. Bom, você que está nos acompanhando, que está acompanhando essa conversa que nós estamos tendo com a doutora Eliane Cai, farmacêutica e bioquímica e diretora executiva do Sindiveg, você pode entrar no site www.sindiveg.org.br e tirar uma série de dúvidas em relação à aplicação, ao manejo, ao uso de defensivos. Porque, de maneira geral, a gente sabe que uma boa parte dos produtores, principalmente os pequenos e médios, como a doutora Eliane Cai falou, não esquenta muita cabeça assim na hora de aplicar produto, não. Cai um pouco aqui no braço, tal, mas continua tocando e o negócio vai chegar lá na frente. Quando a idade bater, o problema acontece, né, doutora Cai? É mais ou menos por aí, né? A nossa preocupação é sempre instruir de forma adequada. E aproveitando a oportunidade, na nossa plataforma nós incluímos também um módulo sobre o Colmeia Viva, que é um projeto interno do Sindiveg e que trata justamente da convivência harmoniosa entre a agricultura e a apicultura. Então, se o produtor rural também tem interesse em conhecer mais sobre a abelha e o uso de defensivos protegendo a abelha, você também tem informações nos módulos do Colmeia Viva que estão na plataforma. E é bom lembrar também que sem abelha não tem fruta, né? Não tem basicamente quase nada, né? Exatamente. A abelha é a grande polinizadora dos cultivos, né? E é por isso justamente que esse projeto iniciado há alguns anos é um trabalho que vem ganhando mais consistência, porque tem todo um atendimento a problemas que acontecem para detectar a causa. Você tem visitas técnicas feitas por pessoal qualificado para instruir e evitar novos erros. Então, realmente tem toda uma estrutura, né, por trás desse programa, não é só a plataforma, a gente tem um programa realmente voltado à proteção das abelhas. Doutora Eliane Cai, e como é que está a procura por esse treinamento, por essa plataforma que o Sindiveg tem? O pessoal tem buscado ajuda, tem buscado, vamos dizer assim, um auxílio dentro da área da sanitária? Sim, hoje nós temos mais de 10 mil produtores rurais já qualificados. Sim. Treinados. E nós estamos fazendo aí algumas parcerias com entidades de produtores rurais e com algumas cooperativas para divulgar mais a ferramenta. Internamente, as nossas próprias associadas têm feito uma divulgação junto aos seus clientes também, junto nos pontos de venda e em oportunidades onde você tem um público focado no agronegócio, num congresso, numa feira. A gente sempre tem procurado divulgar essas informações. Bom, é muito importante o trabalho que o Sindiveg vem fazendo de conscientização, vamos fazer a maneira correta para que a gente não venha sofrer no futuro, como a gente está passando aí uns perrengues agora, principalmente em relação ao meio ambiente. Se cuidar agora, não vai faltar lá na frente. Doutora Eliane Cai, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso programa. As portas do nosso programa estarão sempre abertas para vocês, ok? Muito obrigado, um bom dia e até a próxima. Obrigada, bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida ou um resultado que aponta uma nova direção. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.
TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.